Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais uma doutrinária virtual pelo Prozebem TV. Desde já agradecendo a presença de vocês conosco durante essa doutrinária, desejando que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Lembra que a gente sempre pode deixar uma aguinha aí do lado para ser fluidificada durante a nossa prece, intensificando esses benefícios que esse momento de reflexão e de conexão com Deus nos proporciona. E vamos então começando com a nossa leitura. Eu escolhi do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, que está dentro dos comentários de Kardec e cujo título é O Ponto de Vista. O ponto de vista tem 3 itens, itens 5, 6 e 7. Mas eu vou ler somente o item 5 aqui para a gente. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida eterna. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. É muito interessante esse comentário de Kardec, o ponto de vista, gente, e eu sugiro a leitura, porque ele vai trazer uma série de considerações sobre a nossa vida imortal e como a gente deveria encarar a nossa encarnação aqui na Terra. Não com desprezo, com valorização, mas entendendo que é apenas uma das muitas etapas que a gente passa. E hoje nós vamos ilustrar um pouco essa situação através de alguns contos de Humberto de Campos, tá? Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece? Fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição confortável, e pedindo ao Mestre, amigo Jesus, que esteja conosco nesse momento, que nos ilumine, que nos auxilie a entender melhor o real ponto de vista pelo qual nós devemos encarar a nossa passagem aqui na Terra, a nossa atual encarnação. Jesus, Mestre amigo, fortaleça-nos, inspira-nos e dá-nos tua paz, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então, meus amigos, até porque, não é, nessa fase de isolamento, a gente vê ao mesmo tempo tristeza por tantas perdas, mas também muitas esperanças, né, e muito aprendizado que aconteceu nesse período. E hoje nós vamos falar, então, de Humberto de Campos, uma pessoa que passou por muito aprendizado, muitas experiências e mudou o seu ponto de vista, né, como ele mesmo descreve nos seus livros. Ele que é considerado o repórter do além-túmulo, e em cada livro, gente, todo um conjunto de novas experiências, novos conhecimentos, informações muito úteis para que a gente consiga encarar a nossa vida na sua real natureza e usar essas informações para o nosso benefício. E é interessante, tem alguns detalhes bacanas sobre Humberto de Campos. Por exemplo, ele desencarnou em 1934, mas ele conheceu Chico Xavier antes de desencarnar.
Justamente quando o Chico publicou Parnaso de Além-Túmulo, que foi o seu primeiro livro, essa obra causou um grande impacto, né, nos meios culturais do país, porque, primeiro, ninguém conhecia Chico. Ninguém sabia direito o que era obra psicografada. Mas, por outro lado, aqueles poemas, aqueles textos do Parnaso de Além-Túmulo, ele trazia um estilo muito marcante dos autores. Era inconfundível o estilo. E Humberto de Campos, ele fica muito interessado, e ele vai estudar, mas, ao mesmo tempo, ele expressa publicamente a incredulidade dele. E como ele era jornalista, a opinião dele teve grande peso na mídia, né, no cenário nacional, com o lançamento do Parnaso de Além-Túmulo. E Humberto de Campos, inclusive, era membro da Academia Brasileira de Letras, para a gente ter uma noção do peso que ele tinha. Só que isso foi em 1932, né? 2 anos depois ele desencarna, e pouquíssimo tempo depois de desencarnado, ele começa a escrever através do próprio Chico. Então, imagine a repercussão que isso não teve, gente. E Humberto de Campos, todos os escritores que escreviam através de Chico eram supervisionados por Emmanuel, porque Emmanuel foi o coordenador dos trabalhos, das obras que Chico ajudou a trazer, né? E conta-se, né, que Emmanuel estava só esperando Humberto de Campos chegar no plano espiritual para que ele fosse convocado, então, para o trabalho, né? E logo no início, Humberto de Campos ele vai contar que quando ele desencarnou, ele sentiu aquele impacto, né? Por quê? Porque ele não acreditava. Ele não acreditava na vida além da vida, né? Só que ele se viu vivo e não somente isso, ele voltou a enxergar, gente, porque quando ele desencarnou, ele já estava totalmente cego. E aí ele se vê no plano espiritual vivo, mais vivo do que nunca, e voltando a enxergar, recobra a visão e quase que instantaneamente ele começa a trabalhar. E ao longo do tempo em que Chico Xavier psicografou, Humberto de Campos trouxe 12 livros pela psicografia de Chico. E algumas dessas obras a gente vai encontrar assinadas como Irmão X, justamente para evitar problemas com direitos autorais, porque logo de cara a família dele chegou a processar Chico, logo que saíram as primeiras obras de Humberto de Campos. Chico foi processado pela família por conta de direitos autorais, a família perdeu o processo, os detalhes são bem interessantes, muitos já conhecem, e aí ele passou a assinar Irmão X. E uma característica marcante das obras de Humberto de Campos é a observação do dia a dia, gente. É o estilo leve dele, de jornalista, né? Que ao mesmo tempo sabe transmitir, mas também com lições muito profundas para a gente. Por isso que eu gosto das obras dele e muitas pessoas gostam, né? Principalmente de um livro, gente, chamado Boa Nova. O livro Boa Nova é o resultado de um trabalho de pesquisa de Humberto de Campos, já no plano espiritual, onde ele traz detalhes que os evangelhos não contam. E vale muito a pena a gente ler. Vira e mexe, alguém traz um texto desse livro Boa Nova para as doutrinárias, porque realmente é muito interessante. Não dava para os apóstolos anotarem tudo na época, né? Então, Humberto de Campos vai trazer mais detalhes, como também existem obras de Maria Dolores, de Amélia Rodrigues, em que ela traz também detalhes da época em que Jesus esteve conosco na Terra. Então, quem não leu Boa Nova é uma leitura que a gente indica. E uma outra obra muito bacana de Humberto de Campos também é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Inclusive, há um tempo atrás, Luiz Fernando fez uma doutrinária sobre esse tema. É um livro que traz uma série de informações sobre os bastidores da história do Brasil. E, bem, 12 livros, como a gente falou, né? Vários desses livros são livros de contos,
E o conto é legal porque é uma história curta, fácil de ler, que traz uma reflexão rápida, né? E a gente hoje vai trazer alguns contos aí para nossa diversão e também para nossa reflexão, né? Tem vários contos de Humberto de Campos que descrevem, por exemplo, as lutas internas de Simão Pedro, e a gente se identifica muito com Pedro. Porque Pedro queria seguir o Cristo, mas ele tinha muitas questões pessoais que ele teve que ir vencendo, que nem nós, gente. Por isso que a gente se identifica com ele, né? E para adquirir as virtudes de paz, de serenidade, que no final da sua encarnação na Terra seria a marca registrada de Pedro, ele passa por muita coisa. Não é fácil para ele. Então, tem um determinado conto, por exemplo, que Humberto de Campos vai narrar uma passagem em que Simão Pedro, depois de 3 semanas trabalhando em atendimento à multidão, socorrendo pobres, alimentando, lavando ferida, nem sempre recebendo agradecimentos, mas chegou uma hora que ele cansou. Ele desanimou total, gente. E aí ele falou, olha, quer saber? Eu vou buscar um cantinho para mim, para eu dar um tempo. Sabe quando a gente enjoa e fala assim, olha, deixa eu ficar sozinho um pouquinho? Bem assim fez Pedro, né? Mas não deu outra, gente. Dali a pouco, Jesus chega junto e fala, Pedro, o que foi? E aí Pedro, já que foram perguntar, ele estava quieto, né? Já que Jesus foi perguntar, ele foi reclamar. Olha, a multidão, vou te contar, viu? Além de não agradecer, ainda critica meu trabalho, ainda me chama de ladrão. E aí Jesus fala assim, mas Pedro, você é ladrão? Aí Pedro, não, não sou, por que que tá me chamando? Então, Pedro, mas se a consciência não te acusa, o que que tem? Por que que você está se sentindo ofendido? E aí Jesus foi conversando com Pedro, né? Justamente para levar Pedro a um caminho de reflexão, para ele ter mais serenidade diante daquelas ofensas que ele estava recebendo. E aí Jesus começa a perguntar, sim, Pedro, o que foi que você distribuiu para os pobres? E aí Pedro fala, olha, eu distribuí moedas, túnica, manto, unguento, comida. E aí Jesus fica, nossa, mas quem foi que deu tudo isso? Foi você que deu? Não, quer dizer, eu estava aqui redistribuindo, né? Tipo, foi Joana de Cusa trouxe, Zaqueu, Zebedeu, esse pessoal que sempre ajuda a gente, trouxeram. E aí Jesus para e fala assim, peraí, Pedro, então era doação de outras pessoas, você de seu mesmo não estava dando nada, né? Quer dizer, a única coisa que você tinha realmente para dar ali naquele momento era o seu amor. E aí Pedro já fica, né? E Jesus fala, e já que você estava dando amor, o amor não espera agradecimento. O amor não leva em conta críticas. Quer dizer, quando a gente começa a raciocinar dessa forma, não tem para onde correr, né? Que a gente começa a perceber que tudo que a gente distribui, se a gente levar para um plano mais elevado, tudo que a gente tem aqui conosco e se dispõe a entregar, de fato não é nosso. São empréstimos divinos. Da mesma forma que Pedro, ali naquele momento, estava entregando coisas que não eram dele, os bens materiais que a gente tem na Terra e que às vezes a gente se dispõe a compartilhar também não são nossos. A única coisa que é nossa, de fato, que a gente pode transmitir é o amor. E aí o amor, ele não liga para críticas e não espera reconhecimento. E é o que a gente pode dar, a única dádiva que a gente realmente tem para doar. Né? E nessa conversa com Jesus, depois de falar com Jesus, Pedro se sentiu mais tranquilo, se sentiu mais pacificado. Né? Quando a gente compreende tudo isso também, esse ponto de vista, né, de que nós estamos temporariamente aqui, recebemos um empréstimo, alguns recursos que a gente pode entregar com amorosidade, utilizar para o nosso crescimento também, a gente se pacifica, porque a gente desapega, né? Meio que desapega. Olha, eu vou usar,
mas eu também vou compartilhar. E aí, nesse momento, Pedro é tocado pelo amor do Cristo, e o amor do Cristo sempre traz essa tranquilidade, né? E quando a gente é tocado, gente, nós somos convidados a viver, às vezes, adversidades até maiores do que a gente vivia antes, mas agora num outro patamar de entendimento, né? Muitas vezes a gente fala, não, que agora que eu sou cristão, eu não vou mais passar dificuldade. Aí é que vem dificuldade. Por quê? Porque a gente já está num novo patamar de entendimento. E tem um outro conto muito bacana de Humberto de Campos que se chama Trio Maldito, gente. Parece que ele vai ofender 3 pessoas, né? Mas esse trio maldito é o ciúme, o egoísmo e a vaidade. E uma história, um conto que ele conta, né, de como uma pessoa superou de uma forma que às vezes a gente acha que é castigo, né? Mas ele vai contar direitinho. Para falar desse trio maldito, ele vai contar a história da Bela Diana. Ele chama desse jeitinho mesmo, Bela Diana. E esse conto, ele está no livro Contos e Contos, de Humberto de Campos. E ele vai descrever a Bela Diana como um espírito tão belo, mas tão belo que poucas vezes ele teve oportunidade de ver um espírito tão belo daquele jeito. E desde muito tempo, essa Bela Diana, ela se consagrava ao ministério de iluminar aquelas almas mais infelizes que tinha mesmo, porque ela trabalhava nas regiões abismais, gente. Ela acendia a luz evangélica onde só havia escuridão de fato, né? Onde tinha criminoso, às vezes nem ainda muito consciente dos próprios crimes, mas ao conversar com ela, diante da doçura dela, que não era crítica, que não era reprovação, mas sim de amor maternal, fraternal, eles acabavam se rendendo também. Era tanto amor que, de alguma forma, despertava aqueles espíritos. E Humberto de Campos, ele fica bem curioso com essa pessoa, né? Principalmente porque, em uma ocasião, ela foi proferir uma palestra no local onde Humberto de Campos vivia, e ele percebe, gente, que ela emanava uma luz, e essa luz rodeava ela inteiramente. E ele fala assim, nossa, parece que ela vive numa atmosfera própria, né? Ela cria em torno dela um ambiente maravilhoso que parece que nada toca, não tem influência exterior ruim. Bem interessante isso, por quê? Porque é uma coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo, né? Criar em torno de nós um ambiente de paz, de harmonia, de tranquilidade, de modo que não vem influência ruim. E nós temos um exemplo tão bacana disso, que é o próprio Chico. Se a gente se lembrar, tem cenas, né, de Chico quando ele estava no meio da multidão, principalmente quando ele estava indo da casa dele para o centro onde ele trabalhava, né, onde ele atendia, onde ele proferia palestra, onde ele fazia o evangelho e participava das reuniões mediúnicas também. Quando ele estava indo para o trabalho mediúnico, ele ia concentrado, gente. E olhando para ele, quer dizer, tinha um monte de gente em volta, mas parecia que ele estava dentro de um ambiente que era só dele. Como se fosse assim uma redoma para impedir as influências exteriores que poderiam de repente atrapalhar a concentração, baixar o padrão vibratório dele. Mas então a Bela Diana, ela criava essa atmosfera em torno dela, como relata Humberto de Campos, né? E aí ela vai e ela faz aquela palestra, e quando ela termina a palestra, né? Quando termina a palestra é sempre assim, a galera vai lá, chega junto para conversar, para perguntar e tudo, né? E a dúvida de Humberto de Campos era assim, por que que você resolveu trabalhar nas regiões abismais? Você poderia escolher um monte de coisa, você tem direito a viver em esferas superiores.
por que que, podendo habitar essas esferas, você vai morar lá nas regiões abismais e trabalhar com essas criaturas? Será que tem um parente seu lá, né, que você quer resgatar e tal, que você está preso pelo coração? E aí ela fala assim, não, não tem ninguém especial. É só por gratidão mesmo. Eu sou grata a todos aqueles sofredores. É assim como? Você não conhece. Como é que você é grata aos sofredores? Aí ela falou, olha, eu vou contar a minha história. E aí vem o conto, né, gente? E a Bela Diana vai dizer o seguinte, que ela era uma pessoa que tinha errado muito na Terra. E várias encarnações sucessivas, gente. Até parece a história de Ivone Pereira. Qualquer dia eu volto aqui para contar para vocês. Mas a Diana, ela fala assim, que só para vencer o ciúme, ela tinha encarnado 9 vezes seguida. Gente, para vencer uma característica dela, que era o ciúme, ela encarnou 9 vezes seguida. Fora as outras vezes que o objetivo dela era superar o egoísmo, a vaidade, e nisso foram muitas encarnações. Só que o que acontece? Ela teve essas várias encarnações e ela não dava conta de superar totalmente essas características. Nisso a gente já tira uma lição, que é o seguinte, às vezes a gente acha que está aqui em missão, né? A gente fica se achando. Na verdade, é a vaidade. É a vaidade. Mas a gente acha, não, eu estou aqui para fazer alguma coisa grandiosa, né? Às vezes a gente vem só para vencer um defeitozinho. Não é para fundar creche, não é para fazer nada que vai aparecer diante da sociedade, nada disso, gente. Uma coisinha só que a gente conseguir vencer já está cumprindo a meta da nossa encarnação. Muita gente quer saber, não, qual é a minha missão? A nossa missão sempre é nos tornarmos seres humanos melhores. O caminho que a gente vai trilhar, a gente vai escolhendo, de acordo com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas a Diana, ela fracassou muitas e muitas e muitas vezes. Fracassou tanto, gente, que aos poucos, aqueles que tinham sido seus pais, seus irmãos, seu esposo, eles foram evoluindo e seguindo adiante, ela foi ficando para trás. Até os mentores dela, ela conta que eles foram se afastando. Por quê? Porque eles também evoluíram tanto que eles se mudaram para outros mundos. E ela foi ficando cada vez mais sozinha. Pense na situação, evoluir todo mundo e a gente ficar lá para trás. Bem assim ela estava. E muitos anos ela permaneceu numa solidão quase que absoluta, no plano espiritual. Dizem que é isso que acontece com os egoístas, né? Inclusive no livro Céu e Inferno tem relatos. A pessoa vivia, não, eu não me interajo com ninguém, eu quero ficar na minha e etc. E ao desencarnar, a pessoa se vê completamente sozinha. E assim acontecia com a Diana. Mas teve um dia que, por misericórdia divina, ela foi visitada. Naquela imensa solidão que ela vivia, ela foi visitada por um espírito luminoso, gente. Uma alma nobre, uma missionária do bem, como ela fala. E essa missionária, ela falou, olha, eu vim te contar a minha história, que eu acho que a minha história vai conseguir te ajudar. Então, já era uma missionária ali tentando resgatar a Diana, né? E ela fala assim, eu já estive nessa situação que você está aqui. Nessa situação triste, de solidão, em que todo mundo evoluiu, você ficou para trás. Mas eu consegui superar. Então, eu vim aqui contar a minha história. Quem me ajudou a superar a situação foram as entidades mais infelizes, os mais sofredores. E aí a gente para e pensa, como é que alguém menos evoluído pode ajudar quem está mais evoluído? Como será que é isso? E aquela entidade vai explicar. A gente já faz uma ideia, já adivinha mais ou menos, né? Mas ela fala, olha, foi justamente voltando à Terra na qualidade de mãe de filhos com grandes dificuldades físicas e mentais. E eram tão difíceis as provas que com 70 anos eu já dei conta de vencer o trio maldito. Lembra do trio maldito? Ciúme, egoísmo e vaidade? Pois então. É o nome do conto, o trio maldito.
E aí ela conta a história dela, né, para Diana e aconselhou, Diana, olha, vai visitar as regiões abismais, né? Aquelas regiões mais tristes, lá tem dirigentes, tem entidades superiores que tomam conta ali da região, que cuidam, que tentam socorrer quem já está em condição de ser socorrido, conversa com eles, se candidate a ser mãe de algumas daquelas entidades que já tenham assim uma condição mínima para reencarnar, e aí eles podem colaborar com você. Eu acredito que só por aí já responde alguns questionamentos que a gente faz de vez em quando vê pais com filhos problemáticos. E a gente sempre fala, quem tem filho problemático é porque de alguma forma participou da queda daquela criatura. Então, ele está espiando ali e os pais, porque estavam envolvidos na questão, estão ali. Vocês veem que nem sempre é assim. A Diana, por exemplo, ela não tinha nenhum vínculo anterior com aquelas pessoas que seriam os filhos dela, mas seriam a ferramenta para ela evoluir. Ela ia ser mãe de criaturas em grande sofrimento para poder aprender, né, a vencer o trio maldito. E assim ela fez, e ela pensou no seguinte, o que são 70 anos se eu estou há várias e várias e várias encarnações e lá se vão séculos, milênios, e eu não consigo superar as minhas dificuldades. Uma encarnação não é nada. E ela pede e ela recebe essa concessão, essa autorização para voltar à Terra. E aí vai vendo, gente, a história dela, se não é uma situação que muitas vezes a gente vê na Terra e fala assim, nossa, como sofre, coitada, não sei o quê, mas era a oportunidade da redenção de Diana. Desde pequena, ela já nasce super pobre, órfã, e é claro, o espírito dela, que ainda não estava evoluído, ele se revoltava, ela se revoltava por dentro, mas não tinha jeito de sair daquela situação. E aí ela vive no orfanato até completar, não é, a idade, completou 18 anos, tem que sair, ela saiu, ela se casou com uma pessoa que já era super problemática e teve 4 filhos. Um era cego, outro tinha hanseníase e 2 eram paralíticos. E aí, quando nasceu o último filho, então não tinha nenhum filho para ajudá-la, né? Todos problemáticos. Quando nasceu o último filho, o marido morreu. E aí ela ficou sozinha no mundo com 4 crianças que exigiam demais dos cuidados dela. E ela não conseguia trabalhar. Por quê? Porque ela tinha que cuidar dos filhos. E é aquela situação complicada, né, gente? Muitas vezes a gente acha que as pessoas, elas vivem de caridade porque elas querem. Mas pense numa pessoa na situação de Diana. Ela não tinha escapatória. Ela até pensou em se prostituir, mas ela não teve coragem. Por quê? Porque ela tinha que ficar cuidando dos filhos, ela não podia sair. E também, até pela situação dela, né, ela tinha um filho com hanseníase. A sociedade como um todo já rejeitava a família dela. Então, nem para se prostituir ela tinha condição. Ou seja, a vida colocou ela numa situação que não tinha saída. Ela, então, passou a viver de caridade, numa pobreza extrema, mas se dedicando, amando, cuidando daqueles filhos, até que eles foram desencarnando, um a um, né? O tempo foi passando e, finalmente, né, terminou o período dela na Terra. Algumas décadas, né, gente? Ao completar 70 anos, ela desencarna, já livre do trio maldito, do ciúme, da vaidade, do egoísmo, porque naquela situação ali não tinha nem como, né? Finalmente ela se libertou de tudo aquilo e pôde se reencontrar com aqueles entes amados, né, que já estavam lá adiante na escala evolutiva. Ela finalmente teve novamente essa oportunidade. E ao terminar essa jornada, ela se sentiu tão grata,
aqueles filhos que ajudaram ela a evoluir, né, a se livrar das mazelas emocionais, espirituais que ela tinha, que ela resolve trabalhar no abismo por mais 50 anos, por gratidão àquelas criaturas. E ela fala assim, mesmo que eu tivesse que trabalhar por milênios aqui, ainda não pagaria tudo que eu devo. Eu ainda me sentiria devedora. Então, veja como a gente no mundo se auxilia. De uma forma ou de outra, sempre a gente está ajudando outra pessoa e sempre a gente está sendo ajudada por ela, né? A lei da sociedade, né, gente? E são lições assim que Humberto de Campos traz para a gente nos 12 livros que ele trouxe através da psicografia de Chico, situações que ajudam a gente a ver a nossa vida sob um outro ponto de vista. Lembrando que a nossa passagem pela Terra é um estágio de aprendizado, né? São lições muito importantes para a nossa evolução, mas, por outro lado, é um intervalo de tempo muito curto diante da nossa vida imortal. E a gente cresce, a gente vai adquirindo novas virtudes, né? E, ao mesmo tempo, vai colaborando para o crescimento de outras pessoas, né? E nesse processo vai chegar um momento em que a gente vai ter passado por tantas experiências que a gente vai conseguir ver a humanidade inteira como nossa família. Essa família universal, né? Porque somos todos filhos de Deus. Até porque o desconhecido de hoje pode ser o familiar de amanhã, né? E vice-versa. Então, foram esses os contos de Humberto de Campos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado e aproveitado a reflexão, como eu também. E, como prece final, a gente vai refletir sobre um lindo poema de Maria Dolores, também psicografado pelo nosso querido Chico, e esse poema se chama Deus Quer Misericórdia, Maria Dolores. Está lá no livro Poetas Redivivos, gente, vale muito a pena ler o livro como um todo, mas a gente trouxe esse poema assim. Começa assim: se confias em Deus, alma querida, vem com Jesus do lar que te resguarda e eleva, ao vale da aflição onde vagam na sombra os romeiros da angústia e as vítimas da treva. Na crença que te nutre, acende a chama do amor que te desvende trilha fora. Os convidados dele ao banquete da vida, os que formam na terra a multidão que chora. Vamos, Jesus à frente nos precede, insistindo por nós de caminho a caminho, e pede proteção aos que seguem em penúria, reconforto a quem vai, padecente sozinho. Aqui passam em bando, aos ímpetos do vento, pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome. Que fazem? De onde vêm? Aonde vão? Ninguém sabe. E nem sabe explicar a mágoa que os consome. Ali geme sem teto, doente esquecido, além tropeça e cai, sem a escória de alguém. O velhinho largado à vastidão da noite, que recebe por leito a terra de ninguém. Mais adiante é a viuvez cansada do abandono, almas na solidão de torturante espera, implorando socorro ao telheiro vazio, a recolher somente a dor que as dilacera. Flagelam-se mais longe os tristes companheiros, que andaram sem pensar nas veredas do crime, rogando leve olhar de bondade e esperança, numa frase de paz que os restaure e reanime. Ante os erros que encontrares, não censures, nem te queixes, trabalha, alma querida. Deus quer misericórdia, ama, serve, abençoa, e Deus te sustentará nas provações da vida. Lindíssimo esse poema, né, gente? Vamos finalizando, então, a nossa doutrinária com votos de muita paz e muita luz a todos. Até a próxima.